Olá, crianças! Olá, família! Sejam muito bem-vindos à nossa aula do TV Araxá Educa. Eu sou a professora Tatiana e vamos trabalhar um pouquinho com a nossa matemática. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os nossos números. Já está craque nos números? Sabe diferenciar um do outro? Tá tudo tranquilo? Não? Não tem problema, porque hoje é o dia de tirarmos as nossas dúvidas. Vamos então começar com os nossos símbolos. Isso mesmo, simbolizar algumas coisas. Aqui nós temos alguns símbolos muito conhecidos. Por exemplo, você conhece esse daqui? É claro que é do TikTok. E esse aqui? Sim, são símbolos do nosso alfabeto. Nós usamos então as letrinhas para formar as nossas palavras da língua portuguesa. Temos aqui então alguns símbolos bem conhecidos do Twitter, do Google, do YouTube, do Facebook. Isso são símbolos que vai nos dar então uma simbologia de algo. Olha, isso representa alguma coisa. Por exemplo, esse sinal representa o proibido. Está proibido dormir na nossa aula, hein? Proibido não estudar e proibido ficar com dúvida na matemática. Temos também vários símbolos da nossa matemática. O de multiplicação, divisão, o pi, a raiz quadrada. Calma, falta um tempinho para chegarmos lá ainda. Temos os nossos emojis. Olha como estamos felizes, né? E até assustados. E tem então o símbolo da professora de vocês, a mais querida do Brasil. Estou brincando, viu, gente? Mas sim, nós temos aqui todos os nossos símbolos. Por que eu estou falando desses símbolos? Porque os nossos algarismos também são símbolos. Isso mesmo. Esses não são números, são algarismos. São símbolos utilizados para nós formarmos o nosso número. Então, quando a gente vai pensar em números, primeiro nós temos que ter consciência que eles são símbolos. E esses símbolos são representados pelos nossos 10 algarismos. 10 porque nós também vamos representar o vazio com um algarismo 0. Então, nós temos aqui os nossos 10 símbolos numéricos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vai ter uma diferença muito grande dos nossos algarismos para o número. O nosso sistema de numeração, ele é posicional. O que quer dizer isso? Que ele tem uma posição e de acordo com a posição que aquele algarismo, ou seja, aquele símbolo está, vamos formar números diferentes. Por exemplo, vocês conhecem? Sim, é o Cristiano Ronaldo, né? O nosso campeão de futebol aí, o português, muito bacana. E ele, sabe quantos anos ele tem? O Cristiano Ronaldo, ele tem 36 anos. Isso, ele utilizou o algarismo 3 e o algarismo 6 para formar o número 36. Aqui vai representar a quantidade de anos de vida do Cristiano. Já esse outro jogador, ele é um jogador antigo que fez muito sucesso no Atlético Mineiro. Ele chama Éder Aleixo. E o Éder, ele tem 63 anos. Olha, ele também utilizou os mesmos algarismos, o 3 e o 6, só que com a posição invertida. Temos então a quantidade de 36 anos para o Cristiano Ronaldo e 63 anos para o Éder Aleixo. Olha como diferenciou a posição dos algarismos. Turminha, precisamos ficar com isto bem claro. Algarismo é o símbolo. Quando nós colocamos esse símbolo para representar uma quantidade, nesse caso, teremos o número. Então, algarismo, símbolo, número, neste caso, quantidade. Será que o número ele vai representar somente quantidade? Não. Nós vamos ter vários tipos de números no nosso cotidiano que sim, vão representar a quantidade.
Por exemplo, no quebra-cabeça, que tem 90 peças. Por exemplo, na minha idade, que tenho, deixa pra lá. Também vai representar a ordem. Quem chegou em primeiro lugar? Segundo? Último? Vamos lá, vamos apostar uma corrida. Quem vai ficar na primeira fila? Vamos fazer uma fila para ir para o recreio. Quem vai ser o primeiro? O último? Nós vamos ordenar. Temos também medidas. Medidas de tempo, medidas de comprimento, de peso, largura. Então, todas as medidas, temperatura, vão ser medidas também que vão utilizar os nossos números. E temos ele como código. O código seria, por exemplo, um número de telefone. Aqui não seria 325 mil. Não, é um número de telefone, é um código, não vai representar a quantidade. Por exemplo, o número da minha casa, 7. Eu moro na casa 7. É só uma representação. Todos esses números vão aparecer diariamente no nosso cotidiano. E agora nós vamos falar um pouquinho dos números no nosso texto. Será que número é importante para a leitura? O que vocês acham? Na nossa primeira aula, falando sobre a história da matemática, nós vimos que o número, ele está em todas as disciplinas. Por isso a matemática é, o coração de todas as matérias. Será então que eu estou certa? Eu vou precisar lá na língua portuguesa, quando interpretar um texto da matemática? Vamos ler aqui comigo. O piloto inglês Lewis Hamilton, esse aqui, da imagem, ele é integrante da equipe Mercedes. Ele conquistou o título de tricampeão mundial de Fórmula, ao vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos, com o tempo aproximado de horas e minutos. Ele nasceu no ano de... E com apenas anos, já conquistou campeonatos mundiais e almeja o título. Entendeu alguma coisa? Eu fiquei perdidinha. Confesso, não entendi nada. E vocês? Vamos tentar fazer o seguinte? Vamos colocar a nossa matemática em formas de número nesse texto? Vamos ver se vai fazer alguma diferença? Vamos lá. Esse piloto inglês, ele venceu em 2015 o título de tricampeão mundial de Fórmula. Existem vários tipos de competição. E o que ele corre, então, é a Fórmula 1. Ao vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos, sabe quanto tempo ele fez? Ele fez a volta toda, o tempo da corrida, em 1 hora e 50 minutos. Ele gastou apenas 1 hora e 50 minutos para se tornar um campeão. Claro, em uma das corridas, né? Porque ele precisou de várias corridas. Ele nasceu no ano de 1985. E com apenas 36 anos, ele conquistou, sabe quantos? Ele conquistou 7 campeonatos. Isso mesmo. E no ano que nós estamos, 2021, ele almeja. Sabe o que significa a palavra almeja? Não? Não vou pedir para você pegar o dicionário dessa vez, mas sempre que tiver uma dúvida, corra lá no dicionário ou pergunte para um adulto, viu? Ou uma pessoa que você saiba que vai te responder corretamente. Almejar é querer. Ele gostaria então de ter outro título. Ele busca, sabe pelo qual? Bem, se são 7 campeonatos que ele já tem, ele quer mais um, então ele vai almejar, ele vai querer o 8º título. Aqui eu tenho que colocar o símbolozinho
da ordem. Oitavo título. Olha que bacana! Colocamos toda a nossa matemática, os nossos números no texto. Vamos ler novamente? Vamos ver se agora fez sentido? O piloto inglês Lewis Hamilton, integrante da equipe Mercedes, conquistou em 2015 o título de tricampeão mundial de Fórmula 1. Ao vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos com um tempo aproximado de 1h50. Ele nasceu no ano de 1985 e com apenas 36 anos já conquistou 7 campeonatos mundiais e em 2021 almeja o 8º título. Fez sentido agora para vocês? Muito, né? Agora nós conseguimos compreender o nosso texto. Então, muitas vezes temos que prestar atenção nos números, nas dicas. Por exemplo, temos a palavra tricampeão. Esse tricampeão é uma mistura com a matemática. O nosso tri significa o quê? Campeão, bicampeão, tricampeão. Significa que no ano de 2015 ele conquistou o seu 3º campeonato. Depois de 2015, ele conquistou outros até chegar no 7º. Bem, vamos agora prestar atenção nesses números e saber o que eles significam. Quando nós vamos falar 2015, ele tem então isso mesmo, ele vai funcionar como data, como ano e também como quantidade. Então, quer dizer, a quantidade de anos que se passou. Então, em 2015, no ano de 2015, o título de tricampeão, esse tri vai significar 3 vezes ou uma quantidade de 3, Mundial de Fórmula 1. Esse 1 aqui, ó, vai significar um código. Ele vai, então, dar pra gente essa noção de código. Pode ser qualquer, pode ser uma Fórmula Indy, pode ser um kart. Não, Fórmula 1. Então, um código. Ao vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos com o tempo. Nós já temos aqui, então, a nossa resposta, né? Noção de tempo. Tempo é quantidade. 1h50. Ele nasceu no ano, também aqui temos nosso calendário, 1985, com apenas a quantidade de anos. E já conquistou 7, também uma quantidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 campeonatos. Em 2021, mais uma informação sobre ano. E aqui a gente tem o 8º título. Quando a gente fala 8º, nós temos então esse símbolozinho O. O para 8º, que significa ordem. Então é aqui a ordem. Ordem de chegada? Não. É a ordem de títulos. É o 8º título. Ou a quantidade de 8. Quando eu tenho então um símbolozinho, vai significar ordem. Muito bem. Vamos então retomar a nossa aula. Hoje nós vimos um pouquinho que os nossos algarismos, eles são símbolos que quando estão então agrupados de acordo com a posição, quando eles representarem uma quantidade, uma medida, eles vão se transformar em números. Então, os algarismos são símbolos que se transformam em números. O número, ele é posicional. O algarismo, eles são finitos, quer dizer, nós temos apenas 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apenas esses 10 algarismos que nós temos. Já o número, ele é infinito, porque nós podemos mudar esses algarismos infinitamente. Ok? Entendido?
Número posicional, algarismo, são noves, absolutos não trocam de lugar. Vimos também os nossos números no nosso cotidiano. Pode significar ordem, vamos trabalhar então com O e o risquinho, que vai então significar ordem. Primeiro, segundo. Medidas de tempo, de comprimento, de peso, quantidade. Quantos alunos são? Quantas atividades vocês fizeram hoje? Já ajudou a mamãe e o papai em casa? Já arrumou sua cama? Tô de olho. Também vai significar o código do número do meu telefone, o número do meu sapato. A importância dos números em um texto, vimos também na aula de hoje. E é muito importante, não é mesmo? Viu como faz toda a diferença a utilização de números? Nós conseguimos entender qual é, né, a ordem ou medida ou quantidade, qual que é o significado que ele tem. Por isso, gente, a matemática, ela tem que ser sempre bem treinada e não pode haver dúvida para fazermos sempre a coisa do jeito certo. Bem, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Por favor, façam as atividades da sua professora, preste atenção na aula. E olha, um grande beijo para vocês. Bons estudos, não deixe de fazer leituras, de estudar em casa, de fazer as atividades. Até a próxima aula. Tchau, tchau, turma!